Boa noite. Vamos analisar no programa desta segunda-feira como está o começo da corrida eleitoral em Mossoró. Nosso entrevistado é Saulo Vale, jornalista da Rádio Rural e editor do blog Saulo Vale. E mais, ainda hoje tem a primeira pesquisa TCM-TS2 de Mossoró. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Você, a partir de agora, já pode interagir conosco através dos contatos que aparecem sempre aqui no canto da tela. Nós temos o Instagram, @Cenário Político TCM, e também o WhatsApp 98802-8941. Daqui a pouquinho tem pesquisa TCM-TS2, os dados já estão sendo computados, o nosso diretor Fefo já está preparando tudo para daqui a pouquinho a gente ter o nosso programa TCM Pesquisa. Vai ao ar assim que acabar aqui o cenário político, tá bom? Então encerrou aqui o nosso programa hoje, que é especial, a gente está recebendo o jornalista Saulo Vale, vai analisar conosco aqui o início deste processo eleitoral que vai culminar no próximo dia 6 de outubro e a gente vai debater um pouco mais sobre os candidatos ao Executivo moçoroense. A gente traz agora, no início aqui do cenário político TCM, informações com relação aos candidatos, que tiveram um final de semana intenso, que marcou o começo da campanha eleitoral aqui em Mossoró e nos municípios do Brasil. O jornalismo TCM acompanhou as agendas dos candidatos ao Executivo aqui de Mossoró. O último final de semana marcou o início da campanha eleitoral de modo oficial em 2024. E os 5 postulantes ao Executivo Municipal realizaram suas movimentações políticas. E você confere agora na cobertura da TCM, a maior cobertura das eleições do Rio Grande do Norte em 2024. Em uma das primeiras agendas do final de semana, o candidato do PL, Genivan Vale, participou da descida do Alto e de comício no centro da cidade na sexta-feira, 16. O evento contou com a presença de autoridades políticas e do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa, né? A gente traz o maior líder popular, então a gente vai ter muita visibilidade. Eu espero que eu consiga atrair a atenção dos moçoroenses para que a gente possa passar as ideias que nós temos para melhorar Mossoró. Representante da única majoritária alinhada à esquerda, Vitor Hugo Souza, do Unidade Popular, promoveu um ato político contrário à presença do ex-presidente Bolsonaro em Mossoró na sexta-feira. Nós temos uma expectativa muito grande de apresentar o nosso partido, a Unidade Popular, e o nosso programa do Poder Popular para a cidade de Mossoró, para mostrar que a gente tem alternativa de construir realmente uma gestão, e não só uma gestão, mas uma participação popular na política, né? No sábado, o candidato do PSDB, Laurence Amorim, participou de caminhadas nos bairros Lagoa do Mato, Belo Horizonte e Alto Xerém, em conversas com moradores da região. A expectativa é muito boa, nós estamos nas ruas de Mossoró, ouvindo a população, ouvindo o povo, porque a gente quer mudar e melhorar essa cidade. A gente quer cuidar da saúde das pessoas, a gente quer cuidar das pessoas de Mossoró e por isso que nós estamos porta a porta. Candidato à reeleição pela União Brasil, o prefeito Alisson Bezerra realizou passeata no Planalto 13 de maio na sexta e esteve nos bairros Planalto e Santo Antônio no sábado, acompanhado de correligionários. Estamos caminhando nas ruas, a nossa campanha assim é pé no chão, é de casa em casa, é de porta em porta. A nossa maior estrutura é ter a certeza do trabalho que foi feito, do serviço que foi prestado. Expectativa muito positiva de tudo que foi feito e muito mais. No sábado, a candidata Irmã Seição, do PRTB, conversou com apoiadoras e esteve também em um culto religioso. Estamos aí, Lancei novamente o meu nome para a população de Mossoró. Hoje à noite vim aqui cultuar o Senhor, nesse grande evento da Igreja Assembleia de Deus. Mas eu quero dizer para todos que nós temos um plano de governo especial. No domingo, Genivan, Laurence e Alisson fizeram caminhadas na zona rural de Mossoró. Vitor Hugo realizou visitas a domicílio e Irmã Seição não informou a agenda ao nosso jornalismo. No terceiro bloco, a gente vai trazer as agendas dos candidatos à Prefeitura de Mossoró para amanhã, terça-feira, dia 20.
Vamos iniciar aqui a nossa conversa com o jornalista Saulo Vale, a quem a gente agradece desde já a disponibilidade de vir conversar conosco. Saulo, que esteve no começo do ano, finalzinho do ano, começo do ano, falando aqui no Conversa de Alpendre, analisando o cenário daquele momento. Hoje já está consolidado o quadro de candidatos ao Executivo moçoroense. Saulo, como é que você observa agora, né, o cenário colocado com estes 5 candidatos à Prefeitura de Mossoró? Boa noite. Boa noite, Vonúvio. Boa noite aos telespectadores do cenário político. Para mim é uma alegria, na verdade é uma honra muito grande, Vonúvio, estar aqui com você, a gente que tem tanta convivência, né, dentro do jornalismo, na cobertura do jornalismo político, sempre se encontrar, trocar experiências e bater esse bate-papo agradável aqui. Espero somar nessa entrevista. Vonúvio, eu acho que essa eleição agora municipal aqui em Mossoró, de 2024, ela tem um ingrediente muito diferente de qualquer outra eleição municipal que já teve aqui em Mossoró. E veja bem por que eu digo isso. Diferente de outras eleições, e aí há eleições de décadas aqui em Mossoró, nós não temos mais nenhum integrante da família Rosado, que é aí dividida em 2 grupos, o grupo da ex-deputada Sandra Rosado e o grupo da ex-prefeita Rosalba Ciarline, integrando qualquer chapa majoritária das 5 que a gente acompanhou aqui na disputa à Prefeitura de Mossoró. Há mais de 70 anos que isso não ocorria. O que é que acontecia até então? O moçoroense tinha muitas vezes que escolher entre votar no grupo da ex-deputada Sandra Rosado ou entre votar no grupo da ex-prefeita Rosalba Ciarline. Não havia ali uma terceira via com força de competir com um desses grupos. Um estava na oposição, outro estava no governismo. E aí ficavam revezando ali, se alternando no poder, a ponto de ter sido uma das oligarquias mais poderosas do Nordeste brasileiro, quiçá até do Brasil. Quem pegar e for estudar futuramente a eleição municipal em Mossoró não vai poder fugir desse fato. É a primeira em que não há qualquer integrante da família Rosado em qualquer chapa à disputa majoritária. E aqui eu não estou nem fazendo julgamento se isso é bom ou se é ruim. Estou dizendo o fato que ocorreu. Quem for escrever um TCC, um artigo científico, um livro sobre determinado período, sobre política, sobre eleição em Mossoró, vai ter que colocar 2024 como eleição que já é uma eleição histórica, independentemente do resultado a ser colhido em 6 de outubro. Porque, além de não ter, e aí eu já estou finalizando, além de não ter nenhum integrante da família Rosado, nem na cabeça de chapa, nem vice, a gente não teve sequer influência desses grupos na escolha de qualquer um desses 5 candidatos a prefeito de Mossoró. Isso já torna essa eleição de 2024 extremamente diferente, extremamente histórica. Saulo, você fala na questão influência e uma coisa que a gente viu pouco neste processo todo, né, de articulação das alianças foi a influência, porque o PL não conseguiu influenciar o prefeito Alisson para indicar o vice. Lawrence não conseguiu influenciar o prefeito para talvez se engajar como vice. E aí, quando a gente observa o prefeito Alisson, ele também não influenciou, de certo modo, ou melhor, ele influenciou, né, que os seus ex-aliados pudessem ser candidatos. Então, esse aspecto fica muito claro neste momento com relação a essas influências, né? Meio que está cada um puxando para um lado, e daqui a pouco a gente vai entender um pouco mais na pesquisa, mas existe hoje uma garantia sobre o processo eleitoral? Garantia de vitória, garantia de derrota? Só existe garantia de vitória quando as urnas são abertas e os votos são computados. Hoje você tem um favoritismo, né? Um franco favoritismo hoje na disputa eleitoral do prefeito moçoroense Alisson Bezerra, pelo menos em todas as pesquisas de intenção de voto divulgadas até aqui. Essa pesquisa TS2 da TCM, que vai ser divulgada hoje, aqui depois do programa, vai ser um termômetro também extremamente importante, porque é a primeira pesquisa depois de iniciada a disputa eleitoral de fato, do dia 15 de agosto, agora da sexta-feira. Mas todas as outras pesquisas, Vonúvio, mostravam até então um franco, eu vou usar as palavras de Genivan Vale, quando me deu entrevista, né? E ele já era pré-candidato do PL a prefeito. Ele dizia,
há um franco favoritismo do atual prefeito Alisson Bezerra na disputa à prefeitura de Mossoró. Algumas pesquisas mostravam ele com uma diferença abissal ali de 60 pontos sobre o segundo colocado. Isso faz com que, Vonúvio, por exemplo, nós não possamos dizer até aqui que a eleição ela inicia sob um aspecto de polarização. Não há. O que é polarização? Polarização é quando você tem dois candidatos competindo pelo primeiro lugar, dois candidatos fortes, né? E alguém pode dizer, toda eleição se polariza? Não, tem eleição que não é polarizada. Cito uma aqui bem próxima de nós aqui, que o telespectador vai se situar. A eleição de 2022, Vonúvio e telespectadores, para o governo do Rio Grande do Norte, não houve polarização. Você tinha o senador Stevenson Valentim, que sequer saiu de casa para fazer campanha, e você tinha ali o Fábio Dantas, que lutou por uma polarização que nunca chegou. Fátima foi reeleita em primeiro turno. Aquela eleição você não tem como chegar à sua mente e dizer quem polarizou com Fátima, porque ninguém polarizou com ela. Ela teve um franco favoritismo sobre os seus adversários. Pode acontecer o mesmo agora em 2024? Pode. Pode acontecer de o Genivan ou o Laurence chegar a polarizar com Alisson Bezerra, crescer sobremaneira? Pode. Mas precisa haver também um fator novo na campanha eleitoral, e agora eu não vislumbro qual, não tem como vislumbrar, né? Mas teria que haver um fator novo, um hecatombe no cenário eleitoral para mudar o quadro que está aí. Daqui a pouquinho, meu amigo, tem a pesquisa TCM-TS2 de Mossoró. O TCM Pesquisa divulga nesta segunda-feira o primeiro levantamento da corrida eleitoral aqui de Mossoró. Acompanhe. Começou a corrida eleitoral e, após o período de registro de candidaturas, cumprindo mais uma etapa do projeto Eleições TCM, o nosso grupo divulga nesta segunda-feira o resultado da primeira intenção de votos para a cidade de Mossoró. Os dados são coletados pelo Instituto TS2 e obedecem todas as orientações da Justiça Eleitoral. Cada uma precisa de um registro no Tribunal Superior Eleitoral, cumpre-se um prazo de 5 dias para que a divulgação aconteça. E a gente vai obedecendo assim esse calendário para conseguir encaixar todas essas 20 pesquisas até o dia 3 de outubro, quando vai ser divulgada a última pesquisa da série de 3 aqui da cidade de Mossoró. Então o eleitor vai acompanhar em nossa programação dados da corrida eleitoral para as prefeituras de todos esses municípios, também para as câmaras de vereadores, a corrida do Legislativo em cada uma dessas cidades e, naturalmente, ele vai ter aí um panorama desse cenário político nas eleições de 2024, na maior cobertura do Rio Grande do Norte. Ao longo do projeto Eleições serão apresentadas 20 pesquisas de intenção de votos em diversos municípios. Além da pesquisa de hoje, neste mês de agosto, trazendo dados de Mossoró, amanhã, dia 20, será a vez do município de Apodi. Dia 23, números de intenção de voto em Açu. Dia 24, levantamento sobre Pau dos Ferros. E dia 26, pesquisa com dados de Natal. As pesquisas serão divulgadas e comentadas ao vivo e poderão ser acompanhadas a partir das 8h15 da noite nos canais 10 e 14.1. A primeira pesquisa promete situar os concorrentes em relação à corrida eleitoral de Mossoró. A gente vai ter conhecimento sobre os dados, sobre os números, quem está na frente para a Prefeitura de Mossoró, quem está na frente para a Câmara Municipal. A gente vai analisar estes primeiros números no ar, ao vivo, com todos os telespectadores e ouvintes da rede TCM. Mas amanhã, nessa terça-feira, a partir do meio-dia, a gente vai conversar mais sobre este assunto, esmiuçar esses dados, conseguir compreender esse movimento, junto com Erison Natécio, que é sócio fundador da TS2 Pesquisas. Então a gente vai compreender ainda mais sobre esses números, quais são os movimentos que a gente pode esperar através desta primeira pesquisa. O nosso time de jornalistas acompanha todo o processo eleitoral, apresentando pesquisas sabatinas e debates. São mais de 80 profissionais envolvidos nessa missão de manter o telespectador bem informado também durante as eleições 2024.
Além das pesquisas, a cobertura da TCM contempla ainda a realização de 4 debates. Nós vamos debater com os candidatos à prefeitura de Apodi, de Açu, de Pau dos Ferros e também de Mossoró. De 2 a 5 de setembro, o debate é um momento importante para que o candidato mostre se de fato está preparado para conseguir gerenciar uma cidade, conseguir apresentar suas ideias, debater com os seus oponentes, e a TCM proporciona isso também para o telespectador, para o ouvinte e para o internauta. Pois é, então daqui a pouquinho a gente vai conferir os resultados, né, deste levantamento TCM-TS2. Saulo Vale, que movimentos a gente poderá sentir através desta pesquisa? O que é que você acha que vai ser importante? O que é que você acha que é importante de a gente observar, né? Qual número deve ali impactar? O que é que você acha que pode seguir como tendência a partir desta pesquisa? A pesquisa ela é importante, Ivonildo, porque, como eu disse, é a primeira pesquisa divulgada depois da campanha eleitoral, né? A coleta de dados aconteceu quando, Ivonildo? Semana passada. Semana passada, né? Então, é uma pesquisa que vai mostrar esse termômetro do momento. Primeiro, saber se o prefeito Alisson Bezerra, ele segue liderando, né? Com esse favoritismo que as outras pesquisas mostravam. E aí você não teve ainda um fato novo, né, dos tempos para cá, das últimas pesquisas para cá, para alterar tanto o quadro que há, né? Mas vamos aguardar aí os números. E segundo ponto, você vê aí a tentativa do Genivan Vale e do Laurêncio Amorim de crescer nas pesquisas, né? Ou de pelo menos algum deles chegar a se consolidar, de repente, no segundo lugar. Isso aí a gente tem que ver se algum deles se consolida no segundo lugar, eu quero dizer, se consolida, se afasta do terceiro colocado, e aí fica como segundo colocado mais isolado, ou se a gente vê que há ainda uma proximidade muito grande ali, uma disputa pelo segundo lugar. Então, esses aspectos aí, eu acho que é no momento o que tem que ser observado nessa pesquisa. Claro, por exemplo, a visita do Bolsonaro na sexta-feira, ela não vai refletir na pesquisa agora, porque a coleta dos dados, ela, como você colocou, foi realizada na semana passada. É algo a ser colocado, a ser lembrado, a ser visto nas próximas pesquisas de intenção de voto. Mas outros pontos, por exemplo, como o apoio de Rosalba Ciarline a Genivan, a gente já vai poder ver nessa pesquisa do TS2 como é que isso refletiu na campanha do Genivan Vale, né? Que era o apoio, que era o mais esperado, né? Depois das outras posições, era a única que estava indefinida, né? Então, essas questões são elementares, são cruciais para a gente ver o impacto que isso teve nesse processo eleitoral. Por falar na ex-prefeita Rosalba, amanhã a gente vai trazer uma fala dela no evento que aconteceu de Bolsonaro na sexta passada. Vamos ouvir o que ela tem a dizer também sobre esta corrida eleitoral. Bem, Saulo, e a gente vai ter também os dados ali para os candidatos à Câmara de Mossoró. E sempre é um motivo de festa para quem aparece, né? Todo mundo quer aparecer. O que representa isso para os candidatos à Câmara? Representa um marketing muito importante. Ainda que, por exemplo, pesquisa para a Câmara Municipal é muito diferente de uma pesquisa majoritária, né, para a Prefeitura. A pesquisa prefeitura, ela costuma, por exemplo, a majoritária como um todo, a governo, a presidência, ela costuma ser mais fidedigna à realidade, né, o quadro real da situação. Numa pesquisa à Câmara Municipal, claro, você tem ali, se um candidato é citado 15, 20 vezes, ele já pontua, às vezes pontua bem, a depender dos números, né, recai às vezes na margem de erro, mas é bom que apareça. É sinal de quê? De que você está sendo lembrado, de que você foi citado na rua, de que você pode ir lá postar no seu Instagram, dizer que você apareceu na pesquisa que foi colocada. Então, isso é muito importante para o candidato mostrar que tem volume, né? Que o nome dele é lembrado pelas pessoas nas pesquisas. É aí que há a importância de figurar nas pesquisas. Evidentemente, quem está em partido mais estruturado, né? Não é uma disputa majoritária, ou seja, não é o voto a voto. Tem todo aquele cálculo, né, Ivonildo, da primeira etapa, tem que se chegar a 7 mil votos para eleger um, depois você vai para a segunda rodada, que é 80% dos votos válidos, e aí o candidato tem que fazer
quase 1.400 votos para ser eleito. Então, você tem todo um cálculo que é feito ali, não é a majoritária voto a voto, quem teve mais voto ganhou. Não, é um outro sistema de contagem muito diferente da majoritária, por isso torna também a pesquisa muito diferenciada. Mas, evidentemente, você tem nomes ali que sempre, né, estão entre os mais lembrados nas pesquisas à Câmara Municipal e, claro, é bom para o candidato aparecer e aí fazer seu marketing dizendo que está sendo lembrado na rua. Saulo, você falou aí dos números, né, na quantidade de votos do quociente eleitoral, aquela coisa toda que todo mundo vai ficar atento, né? Não é só o vereador que vai se preocupar, o candidato a prefeito também. Mas a quantidade de candidatos diminuiu bastante em comparação com 2020. A própria legislação, né, fez com que isso acontecesse. Mas essa redução da quantidade de candidatos à Câmara, você acha que isso vai, de certo modo, facilitar ou dificultar a busca pelo voto? Vai ter menos candidatos? Vai chegar com mais facilidade ou vai dar mais trabalho? O que é que você acha sobre isso? Eu acho que os partidos que se estruturaram melhor vão ter mais facilidades em emplacar nomes na Câmara Municipal. E os partidos que deixaram para os 45 do segundo tempo vão ter uma extrema dificuldade em fazer alguma representação em nível de Câmara Municipal. Eu não tenho dúvidas, Vonulfo, de que nessa primeira leva, né, do quociente eleitoral e 7 mil, poucos partidos vão chegar a essa primeira etapa. É difícil. Você tem alguns partidos que se estruturaram. Por exemplo, eu acho que a União Brasil, do prefeito Alisson Bezerra, vai fazer o maior número de candidatos a vereador eleitos agora em 2024. Você tem o PSD também, que está no arco de alianças do prefeito Alisson. Você tem a federação encabeçada pelo PT, também que se estruturou ali para fazer um número de vereadores, ou pelo menos, se não manter, até ampliar, acho que hoje tem 3, né? Os 3 partidos ali da federação. Você tem o PL, que pode chegar a fazer 1, ou talvez 2 eleitos aí à Câmara Municipal. Então, você vai ter poucos partidos, Vonúvio, que vão conseguir, de fato, eleger seus representantes. E aí você teve partidos que se prejudicaram muito porque deixaram para os 45 do segundo tempo. Partidos que não preencheram totalmente a cota, né? Você teve o Progressistas, da ex-prefeita Rosalba Ciarline, vai ter uma dificuldade muito grande em eleger algum nome à Câmara Municipal. E você tem outros partidos como esse, por exemplo, que não deixaram para os 45 do segundo tempo e ficam mais difícil, né? Fica mais difícil de eleger algum dos vereadores. Mas eu não tenho dúvida de que nós vamos ter um número menor de partidos com representação na Câmara Municipal e quem se estruturou há mais tempo, os partidos, não é só o candidato, né? Os partidos que se estruturaram há mais tempo trouxeram gente que tem voto para somar, para entrar na cesta de votos, né? Para tentar chegar aí ao quociente, à segunda leva, são esses partidos que vão conseguir se sobressair na campanha desse ano. E o Edson está lembrando aqui que o TS2 desenvolveu um sistema que vai auxiliar na projeção dos possíveis eleitos à Câmara Municipal. Então, sobre projeção, isso que a gente está falando aqui, a gente vai ter na prática daqui a pouco também informações com relação a isto. Então, não é só para prefeitos, os vereadores também, os candidatos, né, que estão aí acompanhando atentamente aqui o nosso programa, vamos ter também novidades com relação a esta corrida ao Legislativo. Bem, antes de a gente voltar aqui à nossa conversa com o Saulo Vale, vamos às agendas dos candidatos à Prefeitura de Mossoró para amanhã, terça-feira, dia 20. O candidato Alisson Bezerra, que tem como vice Marcos Medeiros, da coligação Mossoró do Povo, não divulgou a agenda de amanhã. Virando a tela, vamos ao candidato Genivan Vale. Não tem agenda de Alisson Bezerra. Genivan Vale, que tem como vice Nayara Gadelha, da coligação Mossoró de Verdade, também não divulgou a agenda para esta terça-feira. Vamos aqui agora para a agenda de Irmã Seição, que tem como vice o Fábio Félix, Irmã Seição do PRTB. Às 9 horas da manhã, tem reunião com mulheres da Igreja Evangélica na sede do partido. Às 3 da tarde, reunião com a equipe da campanha de Seição. E às 7 da noite, café com Seição na residência de Dona Fátima, nas Barracas. Virando a tela, nós temos a agenda do candidato Laurence, que tem como vice Carmen Júlia,
da coligação Mossoró Mais Forte. Amanhã, terça-feira, o candidato tem compromisso na Câmara Municipal de Mossoró. Acredito que esta agenda também se estende à sua vice Carmen Júlia, porque também é vereadora. A agenda agora do candidato à Prefeitura de Mossoró, Victor Hugo, que tem como vice o Marrocos, do partido UP. Nesta terça-feira, tem reunião com a equipe de finanças, às 10 horas da manhã. Às 10h30, participa de entrevista na TV Tropical. À tarde, tem panfletagem na UERN. Estas agendas foram repassadas pelas assessorias dos respectivos candidatos e a gente conversa com essas assessorias, estipula um tempo para o envio dessas informações. Conversei com alguns, principalmente os que não conseguiram enviar as agendas de amanhã, porque estava havendo uma reunião no TRE para a definição destas agendas e talvez por isso a agenda não chegou a tempo aqui da gente reproduzir no cenário político. Vamos de informação. Os eleitores que identificarem indícios de irregularidades eleitorais no pleito de 2024 já podem realizar denúncias por meio do aplicativo Pardal. Considerado a maior ferramenta de controle social sobre as eleições brasileiras, o aplicativo conhecido como Pardal volta as atenções da população com o andamento das campanhas eleitorais municipais. A ferramenta criada pelo TSE já está disponível para auxiliar no trabalho de monitoramento das ações dos candidatos. O TSE está disponibilizando a partir de 16 de agosto, dia do início da campanha eleitoral, o aplicativo Pardal, disponível nas plataformas tanto iOS como Android, e é um aplicativo por meio do qual o eleitor pode encaminhar denúncias ao conhecimento da Justiça Eleitoral. Inclusive, ele dispõe de ferramentas que permitem ao eleitor encaminhar, inclusive, vídeos e fotografias daquilo que ele estiver presenciando e que, para ele, eleitor, seja uma irregularidade de campanha eleitoral. O aplicativo é gratuito e pode ser baixado nos sistemas iOS e Android ou acessado em formulário online. As denúncias cadastradas através do smartphone são distribuídas para a Justiça Eleitoral de acordo com o município informado. Dentro do app, a população tem a opção de detalhar toda e qualquer situação suspeita, através de fotos, vídeos e textos. No ano de 2022, foram registradas um total de 38.747 denúncias através do Pardal. Vale destacar que a apuração dessas irregularidades compete ao Ministério Público. Podem ser encaminhadas denúncias até o dia da eleição sobre infrações de modo geral que digam respeito à votação em si ou à propaganda dos candidatos. Então o Pardal fica disponível mesmo até o dia da eleição. Ele detalha os dados dele, também detalha os dados do local onde estaria sendo observada aquela irregularidade. Então o aplicativo pergunta qual é a localidade, qual é o bairro, pede para o eleitor descrever o que aconteceu e tem lá a aba correspondente para ele anexar vídeo e foto acerca daquilo ocorrido. Aí, você que visualizar alguma irregularidade, baixa o aplicativo Pardal, ele é autoexplicativo para você colaborar também aí com este processo tão importante que é a escolha de prefeitos e vereadores Brasil afora. Estou recebendo aqui uma informação, apuração aqui do jornalismo TCM, a Rafaela Lúcio, que entrou em contato com a assessoria da Voipaz, que disse o seguinte, através de nota: a Voipaz Linhas Aéreas informa que, devido a uma reestruturação em sua malha aérea, a partir do dia 26 de agosto, a operação atual em Mossoró está suspensa por tempo indeterminado. Seguimos à disposição, portanto, a partir da próxima segunda-feira, dia 26 de agosto, não teremos mais voos da Voipaz aqui a partir do aeroporto de Mossoró. Esta informação daqui a pouco vai estar lá no tcmnoticia.com.br. Um abraço aqui para seu Rocha Neto, interagindo conosco, mandando mensagem. Obrigado, seu Rocha, está dizendo o seguinte: parabéns, você e Saulo, pelo nível do programa, uma aula magna. Muito obrigado, seu Rocha, sempre aqui atento ao nosso programa. Quem também está aqui conosco, seu Aldo Ferreira, Janilson, Jean Pintor do Estrela d'Alva, professor Antônio Félix, o melhor programa de política de Mossoró. Parabéns, Vonúvio, um abraço para Saulo Vale. Obrigado aqui, Leonardo Simão, pela interação nesta edição de segunda-feira.
Quem também manda mensagem aqui, Nonato Gomes, Edilene Freitas, acompanhando a gente lá do Van Rosado. Boa noite aqui também para... quem foi que mandou aqui a mensagem? Wagner Pereira. Wagner está dizendo o seguinte: estou ligado aqui no cenário, muito bom ouvir as colocações de Saulo Vale. Uma grande audiência aqui hoje conosco, acompanhando o nosso programa. Quem também está aqui mandando mensagem, está de parabéns o programa. Quem manda aqui é o Xavier. Obrigado, Xavier, pela participação aqui no nosso programa de hoje. Bem, Saulo, a gente fala aqui sobre o Pardal, né, esse aplicativo onde é possível fazer denúncias de irregularidades na campanha, e me vem aqui à cabeça eleições passadas, onde o processo eleitoral era muito judicializado. Hoje a gente está vendo uma tranquilidade, né, nesses processos. Se vai haver ou não, vamos ter que aguardar. Mas você está vendo alguma situação que possa trazer algum tipo de judicialização para este ano aqui em Mossoró? Olha, Vonúvio, eu não tenho dúvidas de que é questão de tempo para haver judicialização e aí muita judicialização. Nessa pré-campanha eleitoral, houve judicializações muito emblemáticas e até importantes, que pouco chegaram ao público, mas que chegaram, por exemplo, ali ao Tribunal Regional Eleitoral, a decisões de primeira instância. Por exemplo, acho que o candidato do PL chegou a colocar diversas ações contra o Alisson Bezerra, o Alisson contra o candidato do PL. Pelo menos a que eu vi foram essas ações aí que algumas delas, a maioria delas, pelo menos até a semana passada, já haviam sido resolvidas, vamos dizer assim, no âmbito dessas cortes ou no âmbito dessas instâncias do judiciário, instâncias eleitorais. Eu não tenho dúvidas de que a qualquer brecha que houver de um candidato ou de outro, isso vai desaguar no âmbito de judicializações, porque a judicialização ela é um aspecto e é uma estratégia legítima, né, do candidato. Se um candidato acha que o outro não está dentro do que determina a legislação eleitoral e ele quer enquadrar aquele candidato dentro do que a legislação determina, ele pode e deve, inclusive, recorrer à própria justiça, inclusive até o eleitor, né? Você mostrou agora o Pardal, né, que é um aplicativo, um avanço na justiça eleitoral muito grande, esse Pardal, até o eleitor pode fazer isso. Então, não tenho dúvidas de que a gente está começando essa campanha eleitoral agora, mas deve haver muita judicialização aí nas próximas semanas. Saulo, a gente viu ali na agenda, né, que o candidato Laurens deve estar lá também com a Carmen Júlia amanhã na Câmara, só que quase todos os vereadores são candidatos à reeleição também, né? E a gente tem observado que as sessões da Câmara estão começando, logo acabam por falta de quórum, tem essa falta de interesse. O que você acha disso, Saulo? São parlamentares, são vereadores eleitos, os mandatos seguem até 31 de dezembro, mas tem essa ausência sentida nas terças e quartas. Como é que você tem observado isso? E aí eu vejo que, Vonúvio, essas ausências elas começaram ainda na pré-campanha eleitoral. O seu blog mesmo, o Diário Político, o blog Saulo Vale, também chegou a noticiar, os dois noticiaram diversas vezes, sessões eleitorais em que não houve quórum, ou seja, não houve o número de vereadores necessário para abrir ali uma campanha eleitoral. Evidentemente que a atenção do vereador candidato, e aí são 5 ou 6 que não serão candidatos à reeleição, né? Isso já garante uma renovação muito grande lá na Câmara Municipal aqui de Mossoró, mas evidentemente que eles ficam tentando dividir as atenções entre a campanha eleitoral e entre a Câmara de Mossoró, as atividades legislativas. Eu não sou de maneira nenhuma daquele eleitor ou daquela pessoa que diz assim, o vereador não faz nada. Faz, você tem vereadores que elevam, que qualificam o debate na Câmara Municipal aqui de Mossoró. E é por isso que é importante, inclusive, acompanhar para não colocar todo mundo na mesma vala comum, né? Mas que é importante também de que as matérias sejam apreciadas, as matérias sejam debatidas, a Câmara não pare, porque é um momento eleitoral, ainda tem o mês de agosto terminando, ainda tem o mês de setembro todinho, ainda tem aí um pedaço do mês de outubro, as atividades, o mandato vai até 31 de janeiro, né? Em 1º de fevereiro de 2025 é que os eleitos e reeleitos serão empossados. Então, você tem toda uma caminhada até lá, né? Um gasto público, os salários que são pagos, né? Que é o contribuinte, que o eleitor paga, que precisa prestar conta.
Um abraço aqui para o Dacildinho, Dacildo lá de Caraúbas também, acompanhando aqui o programa. Ele diz o seguinte: um abraço, parabéns aí para Saulo, altíssimo nível, análise política da melhor qualidade. Obrigado, Dacildo, sempre aqui conosco nesta audiência qualificada. Saulo, a gente tem ainda 3 minutos de programa. A gente fala muito sobre Mossoró, né? É onde a gente está mais próximo, só que essa cobertura da TCM, ela se estende pelo oeste potiguar, vai chegar na capital Natal, mas dentro do seu trabalho, né, que você acompanha, que você está atento, que cidade aqui da nossa região, que cidade que você tenha observado, que está no seu radar, que vai ser mais complicado, que vai ter mais embates? Como é que você está observando aí esse cenário político na região? A gente vê cidades em que há uma liderança mais folgada, né, Vonúvio, realmente, mas há outras aqui que nós temos a tendência de ter uma disputa muito mais acirrada. Eu diria, por exemplo, o município do Açu, né, já teve uma disputa muito acirrada, foi menos de 10 votos que separou o vencedor do derrotado na eleição de 2020 lá em Açu. Você tem no município de Patu também uma eleição que pode chegar a ser ali acirrada. Então, você tem alguns municípios que tem um certo acirramento e outros não, né? Outros municípios que você tem Areia Branca também, que pode ter uma disputa mais acirrada entre oposição e entre governismo. Então, você tem aí alguns municípios que realmente a disputa tende a apertar e outros que há um favoritismo franco, né, do governismo da oposição, que pode chegar a se consolidar a depender do desenrolar dessa campanha eleitoral. Então, a gente sempre fica de olho, né, jornalista, nas cidades também vizinhas, Tibau, Grossos, governador de Serra Rosada, eu sempre olho muito Panema, né, próprio Patu, Caraúbas, sua terra também, né? Então, você tem ali determinadas situações que também são eleições importantes até para o grupo político, para o governismo, evidentemente para a oposição. Para 2026, o partido quer crescer, os partidos querem fazer um número grande de vereadores e de prefeitos para 2026 e aí se projetar, de repente, para disputar outros cargos eletivos ali na eleição geral. Ou seja, é extremamente observada, ou são extremamente observadas essas eleições também em cada um desses municípios. Antônio do Van Rosado perguntou justamente isso, sobre essas projeções para 2026, Saulo acabou de comentar. Saulo Vale, jornalista da Rádio Rural, do blog Saulo Vale, muito obrigado por ter vindo conversar conosco, realmente um programa onde a gente fala sobre política de Mossoró de uma forma bem leve, como é o seu jornalismo, muito interessante, inclusive de muita qualidade. Seja sempre bem-vindo. Até a próxima. Obrigado, Vonúvio. E posso fazer o merchandising do blog? Sim, pois não. saulovale.com.br, também estou lá no Instagram, blog Saulo Vale. Muito obrigado, Vonúvio. Eu que me sinto extremamente honrado por esse convite. Obrigado a todo mundo que interagiu. Daqui a pouquinho a entrevista completa vai estar lá no nosso YouTube, tá bom? Clica lá, TCM-HD, já vai estar, em meia hora já vai estar essa entrevista lá no YouTube aqui da TCM. Você aí que está acompanhando atentamente o cenário político, permaneça, porque em instantes vamos trazer a pesquisa TCM-TS2 de Mossoró. A gente encerra agradecendo sempre aqui a Saulo, a sua audiência no cenário político. Não sai daí, já já a gente volta com o TCM Pesquisa. Muito obrigado pela audiência.